Então, hoje nós vamos falar do casamento. O casamento, queridos, é uma instituição divina e é a única instituição divina que ocorreu antes do pecado, antes da queda. De modo que o casamento institui a família. E a família, ela é a unidade que constitui a sociedade. A família, eu costumo dizer que é a célula máter, não só da sociedade, mas também da igreja. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Primeira coisa fundamental, primeira coisa importante nesse nosso trabalho é mostrar que o casamento, ele faz parte do projeto da criação de Deus. Foi o próprio Deus quem instituiu, quem constituiu, quem formou a primeira família. Isso nós temos registrado no livro de Gênesis, e a necessidade do casamento, a necessidade da instituição da família pode ser refletida em Gênesis 2:18, quando disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, far-lhe-ei uma companheira. E segue o versículo: que lhe assista como que diante dele. E diz o verso 22 que da costela do homem Deus formou a mulher. Então o primeiro casal que formou a primeira família tem a participação direta e absoluta de Deus. Deus, ao instituir a família, e isso teve início ali no Éden, ele revela, ele apresenta um propósito. A família tem mais de um propósito, mas neste momento eu quero ressaltar o propósito da família dentro deste projeto da criação de Deus, que é ter filhos. O propósito da instituição do casamento é ter filhos. Quando Deus apresentou Eva para Adão, ele, entre outras coisas, disse: crescei e multiplicai-vos, e diz ainda mais: enchei a terra. Deus, por seus beneplácitos e pela força do seu poder, decidiu destruir a humanidade, e isso ele fez através do dilúvio. E após ter destruído a humanidade, logo que Noé sai da arca, agora nós temos apenas Noé e a sua família, nós vemos Deus tendo o cuidado de reformular este propósito, de reviver este propósito, quando no capítulo 9 de Gênesis, versículo 7, ele diz para Adão: mas vós, referindo-se a Adão e sua família, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então fica patente, fica claro, fica bem definido o propósito do casamento, ou este propósito do casamento, que é o fruto, ter filhos. Eu costumo dizer: um casamento sem filhos é uma árvore sem frutos. Aleluia. O casamento, já disse, foi instituído por Deus antes
mesmo da queda do homem. Em virtude disso, em virtude de seus propósitos, em virtude da sua instituição, o casamento tem apoio de todas as leis seculares. O casamento tem apoio de todas as leis divinas. O casamento tem apoio da sociedade. O casamento tem apoio da ética. E o casamento tem apoio da moral. Aleluia. Bem, já sabemos o que é casamento. Casamento é uma instituição divina que une duas pessoas. Aleluia. Casamento é a instituição divina, secular, social, ética, moral, que desencadeia o passo inicial de uma nova família. Essa é a razão de, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, lermos a determinação de Deus: deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Atenção, uma só carne, não um só corpo. São dois corpos, mas que sofrem uma espécie de fusão, de modo a ser uma só carne. O marido é metade, a mulher a outra metade. O casamento é um cerimonial que institui todas as condições necessárias, primeiro, para a manutenção da sociedade. A sociedade é formada pelas pessoas. E segundo, as condições necessárias para que a humanidade se multiplique. Então, o casamento é o passo inicial de uma família. Pode até existir família sem casamento. Pode, mas no conceito bíblico de família, o conceito bíblico de casamento é entre um homem e uma mulher, tá certo? Que se unem com o propósito de formar uma família, portanto, ter filhos e pronto, coisas dessa natureza. Sem o casamento, não haveria a família. Sem a família, nós não teríamos os princípios da moralidade, porque os princípios da moralidade são desenvolvidos dentro da família. Os princípios da moralidade são incorporados às crianças desde o seu nascimento, à medida que vão fluindo ao longo da vida. O conceito do que é certo, o conceito do que é errado, estariam seriamente comprometidos se não houvesse a família. Porque dentro da família existem funções, dentro da família existem prioridades. Então, a formação ética e moral das pessoas estaria comprometida se não fosse a família. Também não haveria ética. E se não fosse, portanto, a família, a sociedade seria caótica. A sociedade seria um caos. A sociedade seria um mundo cão. Agora, é bom nós começarmos a entender a vida a dois. É bom começarmos a entender os problemas que são oriundos em função do casamento. Em primeiro lugar, nesta noite quero dizer que casamento envolve renúncias. Eu acredito não ser possível fluir a dois, prosperar dentro de um casamento, prosperar dentro de uma família sem renúncia. Por quê? A mulher é criada num lar
completamente adverso do lar em que é criado o homem, seu futuro marido. São criados, às vezes, até em países diferentes. São criados com hábitos, costumes e linguagens éticas e princípios totalmente diferentes. De repente, essas duas pessoas decidem se unir. Ela traz a bagagem de seu conhecimento e de sua experiência até então na família de seus pais. Ele traz a sua bagagem, a sua experiência na família também de seus pais. E vão se juntar, portanto, duas pessoas diferentes em todos os aspectos e ângulos. E vivendo debaixo de um mesmo teto, uma vida a dois, vai haver certamente atritos de pensamentos, vai haver discórdia em opções, e se faz necessário, para que haja prosperidade, para que haja progresso, para que haja vitória dentro desta família, inclusive para o casal e para os filhos, que haja renúncias. Qualquer decisão tomada por qualquer elemento dentro da família, ela vai repercutir em toda a família. A decisão da mãe, a decisão do pai, a decisão dos filhos, ela repercute de uma maneira global em toda a família, de modo que, quando nós consideramos a família, nós precisamos ter em mente que é um grupo que vive numa micro-sociedade debaixo de um mesmo teto, e muitas das vezes se faz necessário renúncia. Renúncia da parte do marido, renúncia da parte da esposa, renúncia da parte dos filhos, porque são pensamentos diferentes, são cabeças diferentes diante dos mesmos problemas, necessitando decisões, necessitando de tomadas de decisões que muitas das vezes um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Por essa razão, as decisões dentro da família, dentro das possibilidades, devem se discutir um possível acordo, se discutir uma possível integração do comportamento dos componentes da família, de modo a convergir para o bem de todos. Dentro deste aspecto, dentro deste pensamento, dentro desta filosofia, eu afirmo com a experiência que tenho de vida: nenhum lucro material, oriundo não importa de que processo, nenhuma proposta, por mais tentadora que seja, nada, absolutamente nada, compensa um desajuste dentro da família. Não há proposta que consiga compensar o estrago, se levada a efeito trouxer prejuízo no relacionamento, seja conjugal, seja familiar. Então, eu costumo dizer que a harmonia é a chave da felicidade, e a harmonia envolve o comportamento de todos. Queridos, a Bíblia endossa o conceito da harmonia e da tranquilidade dentro de um lar. Provérbios registra um esclarecimento de Salomão a respeito desse detalhe, onde ele diz assim: melhor é um bocado seco com a tranquilidade em paz, do que a casa cheia de vítimas de contenda. Ou seja, a presença da contenda, não importa suas raízes,
vai tirar a tranquilidade. E tirar a tranquilidade é a pior coisa que pode existir no desenvolvimento de uma vida familiar. Num casamento, portanto, meus queridos, a renúncia está presente todo o tempo. Na verdade, a mulher tem mais facilidade em renunciar. Tem mulher que é um pouco mais teimosa, mas de qualquer forma, em termos de homem e mulher, a mulher tem mais facilidade em renunciar. O homem é que é um pouco mais difícil. O homem, ele tem um pouco mais de dificuldade em renunciar. Isso é muito natural. Isso é muito natural, porque nós vamos ver, talvez, ainda no desenvolver desse nosso trabalho hoje, que o casamento possui funções. O casamento define funções. E as funções outorgadas ao homem são funções que envolvem a força e eventualmente, não é? O fato de ser homem. E essas qualidades masculinas que vai lhe proporcionar as condições de desempenhar o seu papel dentro do casamento, também leva a um machismo natural, um machismo quase que próprio, não é? Que torna um pouco mais difícil o homem fazer renúncias. Mas a renúncia, ela tem que caracterizar o homem. Nem sempre o homem está certo. Quantas vezes a mulher está certa e o homem está errado? Quantas vezes a ideia da mulher é mais promissora, é mais adequada, mas o homem às vezes tem dificuldade em aceitar, não é? Achando que eventualmente isso vai diminuir a sua... Não, isso não acontece. O casamento está bem instituído e suas funções estão bem definidas. A mulher compete em determinadas situações, funções, e a vida feminina, o homem, as funções masculinas, de modo que, se nós aprendermos biblicamente, porque a Bíblia só ensina o que é bom e só ensina o que é melhor, se nós aprendermos biblicamente como nos comportarmos, nós vamos ver que muitas das vezes o homem renunciar é para a glória de Deus. Muitas das vezes, eu costumo dizer que às vezes Deus usa a nossa esposa para falar conosco. Então, a renúncia do homem, a renúncia da mulher, torna a vida a dois gostosa, torna a vida a dois amena, torna a vida a dois salutar. Desacordo sempre haverá. Sempre haverá. O que não pode haver é além do desacordo. O que não pode haver é a prosperidade do desacordo. Porque o desacordo, ele gera discussão. Ele gera discussão. A discussão, por menor que ela seja, a discussão, por menor que ela seja, ela pode gerar desentendimento. O desentendimento, por menor que seja, pode gerar amargura. Pronto. Se gerar amargura, a amargura é prejudicial. A amargura, ela não só tira a paz, ela é capaz de tirar a saúde da pessoa. Então, queridos, o desacordo pode existir. O desacordo sempre haverá, mas deve-se partir para um entendimento.
deve-se partir para uma decisão comum, aceita pelos dois, mesmo que em determinadas circunstâncias se faça necessário uma renúncia. Uma pequena discussão, uma discussãozinha, pode ser a raiz de uma discussão maior. Uma discussão maior pode gerar uma briga. Por quê? A discussão acirra os ânimos. A discussão leva as nossas adrenais, glândulas que nós temos no nosso corpo, a liberar a adrenalina. Ou noradrenalina. Quando isso acontece, é aquela situação que caracteriza o nervosismo. E no nervosismo, a gente faz o que nunca faria. Então, queridos, uma pequena discussão pode crescer e gerar um conflito. E um conflito vai prejudicar o relacionamento dos dois. Discussões, portanto, precisam ser evitadas. Diálogo não. O diálogo, sim, deve fazer parte da nossa vida, porque o diálogo, ele esclarece. O diálogo, ele conduz a uma decisão harmônica. Glória a Deus. Tenhamos em mente, todos nós, o homem não é superior porque é homem. A mulher não é inferior porque é mulher, nem vice-versa. Um complementa o outro, de modo que um é a metade do outro. Um não é maior, outro não é menor. Um não manda mais, outro não manda menos. É um a metade do outro. Eu não conseguiria viver sem a metade de mim mesmo. A metade de mim mesmo faz parte da minha própria existência. E a Bíblia diz que os dois se constituem numa só carne, de modo que a família é uma só. Vivem, os componentes da família, vivem sob um mesmo teto, marido, mulher e filhos. Então, é necessário que todos juntos, marido, mulher e filhos, eventualmente, quando eles puderem, participar do processo, lutem todos juntos pela harmonia do lar. Sem harmonia não haverá paz. Sem a paz não haverá sucesso. De modo que os objetivos dependem do comportamento de todos e todos, de uma maneira harmônica, participam, portanto, do sucesso do casamento. O homem tem suas funções, a mulher tem as delas, e se cada um se ater, se preocupar em desempenhar bem a sua função, o casamento vai fluir de forma maravilhosa. E eu costumo dizer, o casamento é maravilhoso. Tem sua responsabilidade, tem sua dificuldade, tem seus problemas, tem prós e tem contra, mas o casamento é bom. Melhor é estar casado do que solteiro, mesmo porque em dois é mais fácil vencer do que sozinho. Mesmo porque numa cama um aquece o outro, e quando um está cansado, o outro tem uma palavra de ânimo, e assim, em dois é mais fácil do que sozinho. Glória a Deus. Mesmo porque o homem foi criado com necessidades naturais e a mulher foi criada também com necessidades naturais, e essas coisas elas fazem parte do projeto, porque dentro do projeto Deus quer encher o mundo. Deus quer encher a terra. Veja o que é que a Bíblia fala a respeito de discussões e eventualmente coisas dessa natureza. Provérbios capítulo
capítulo 15, verso 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, essa suscita a ira. Uma pessoa irada perde o controle lógico, perde o controle que gostaria de desenvolver, e pode eventualmente perdê-lo na situação de um nervosismo. Então, queridos, muitas vezes, e isso vale para o homem e isso vale para a mulher, muitas das vezes o silêncio grita mais alto do que qualquer resposta nossa ou qualquer argumentação. Bater de frente, seja o homem em relação à mulher, seja da mulher em relação ao homem, bater de frente só vai trazer prejuízos. Às vezes é bom neste momento uma renúncia, no sentido de deixar de revidar. Mais tarde, num outro momento, a gente vai conversar sobre o problema e a gente vai esclarecer eventuais mal entendidos. Então, a própria Bíblia diz que uma resposta branda ameniza o relacionamento, mas uma resposta ríspida às vezes leva à bancarrota. Glória a Deus. Tenhamos então cuidado com o que falamos. Às vezes a gente fala pelo ímpeto, às vezes a gente fala sem pensar. E eu costumo dizer que se a gente for brando, for tranquilo, ao ponto de refletir um pouco, ainda que rapidamente, sobre o que vai falar, parte do que falaríamos não seria falado. Aleluia. Por quê, queridos? O que falamos pode salvar ou matar, pode construir ou destruir, pode elevar ou rebaixar, pode trazer bênção ou maldição. Inclusive a maneira de falar. Às vezes a maneira de falar, embora as palavras não sejam agressivas, mas a maneira de falar pode agredir, de modo que o nosso falar pode trazer bênçãos para as nossas vidas, mas pode abrir a nossa sepultura. Porque o que falamos acaba refletindo em nossa vida. Existem coisas que a gente não recupera. Existem coisas que a gente não recupera. Existem coisas que são irrecuperáveis. Por exemplo, uma palavra mal falada e mal entendida. Ela vai gerar um estrago e a gente não consegue impedir. Quanto à educação dos filhos, que é o último tema, desse nosso trabalho, ela é de responsabilidade dos dois. O pai não pode se ausentar na educação dos filhos. A figura paterna é extremamente importante no tocante à educação dos filhos. O simples fato de estar presente, o simples fato de ser uma figura presente dentro do lar, não é permitido, não é possível, não é bom o pai fugir da responsabilidade da educação dos filhos, delegando isso exclusivamente para a mãe.
Primeiro, porque o filho é dos dois. Segundo, o pai tem uma participação muito importante, mesmo sem falar nada, apenas em virtude da sua presença na educação dos filhos. Dentro da educação dos filhos, quando a mãe diz para uma criança: eu vou contar para o seu pai, isso precisa ter um reflexo na vida comportamental daquela criança, entendendo que não é bom que a sua mãe diga ao seu pai tal fato, tal evento, tal procedimento, tal coisa, e eventualmente isso tenha um significado capaz de participar das suas decisões e do seu comportamento. Agora, com relação à educação dos filhos, a Bíblia é a cartilha suprema. Temos aí um tal de direitos da criança, temos aí o conselho tutelar e temos aí toda uma estrutura voltada para a criança. Mas a cartilha magna, o código de ética de todos nós, tem que ser em primeiro lugar a Bíblia. A Bíblia. E a Bíblia diz: ensina o teu filho. Provérbios 22:6. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar. É a nós, pais, que cabe essa responsabilidade. E diz o versículo: quando se envelhecer, não se desviará dele. Grande parte do sucesso futuro dos nossos filhos depende do nosso comportamento hoje, educando-os e preparando-os para o amanhã. Esse ensina o teu filho não é apenas para o homem, não é apenas para a mulher, porque o filho não é só do homem e ele não é somente da mulher. Outra coisa muito interessante, queridos, é observar que nossa vida, a vida dos pais, está sendo observada pelos nossos filhos. E a maior estratégia de ensino, o maior resultado de um ensino está na nossa maneira de viver, do que nas nossas palavras. Nosso exemplo de vida ensina nossos filhos de forma contundente, de modo que, se tivermos um discurso diferente da nossa maneira de viver, nós teremos dificuldades na formação da personalidade dos nossos filhos. Nós teremos dificuldade na formação do caráter, da vida ética dos nossos filhos. Um pai enganador, um pai que mente o tempo todo, um pai desonesto, um pai que não tem uma vida socialmente correta, vai transferir isso para o seu filho. Não quer dizer que o filho seja igual ao pai, mas vai transferir isso para o seu filho. E vice-versa. Um pai que desenvolve uma vida de dignidade, um pai que tem exemplos de uma vida honesta, passa isso para os filhos de forma natural, levando os filhos
a terem a tendência de serem semelhantes ao Pai no tocante à ética, à moral, pronto, a formação da personalidade. Nossa vida, portanto, tem muito mais valor, tem muito mais peso do que as nossas palavras. Bem, vamos falar um pouco sobre homem e vamos falar um pouco sobre mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Embora tenhamos toda a estrutura muito semelhante, homem ou mulher, há uma diferença básica e fundamental à medida que nos desenvolvemos. Ao nascimento não muda muito homem e mulher, não é? Mas o homem traz uma carga genética e uma estrutura que vai conduzi-lo para a masculinidade. E a menina vai, em função da sua estrutura, em função da sua genética, caminhar, desenvolver para ser mulher. Existem diferenças, certamente, anatômicas entre homem e mulher. Mas o que faz realmente o homem ser homem e o que faz realmente a mulher ser mulher são hormônios. O homem tem testosterona. O homem tem hormônio masculino. A testosterona, que é um hormônio masculino, desenvolve no corpo onde ela se encontra força, engrossa a voz, desenvolve músculos, a agressividade do homem é natural por causa da masculinidade, e a masculinidade ela é natural por causa da testosterona, de modo que o homem é naturalmente mais violento. O homem é naturalmente mais ríspido, mais agressivo, porque a testosterona é um hormônio que conduz o organismo onde ele atua. A testosterona atua onde a testosterona se encontra. Ela gera masculinidade, enquanto que a mulher tem hormônios femininos. E os hormônios femininos basicamente é progesterona e estrogênio. Esses hormônios, progesterona e estrogênio, eles conduzem a menina para ser feminina. E dentro desta feminilidade, nós temos a delicadeza. A mulher, ela é naturalmente delicada. A mulher é mais branda, ela tem mais ternura, ela tem mais carinho, ela tem mais paciência, porque os seus hormônios são femininos. E enquanto o hormônio testosterona leva para a masculinidade, os hormônios femininos, progesterona e estrogênio, levam o corpo para a brandura, para a preocupação com si mesmo, com a sua própria aparência. E o hormônio feminino, ele também muda a distribuição de gordura. Por isso que a mulher tem características de corpo feminino, diferente das características do homem, e o homem tem corpo masculino, cujas características anatômicas e físicas são diferentes. Tá certo? Estes hormônios, eles têm tanto poder
que se um homem masculino, naturalmente masculino, começar a tomar hormônios femininos, claro que se ele já tiver formado, não é? O crescimento não vai mais mexer com as coisas, mas ele vai ficar afeminado, ou seja, ele vai ficar mais branco, ele vai ficar mais delicado, ele vai ficar com mais ternura, e ele vai andar também de jeito mais feminino, não é? Quem que não percebe que é homem e que o andar dele é denunciante? Então, e a mesma coisa a mulher. A mulher, se ela tomar testosterona, ela vai aparecer o bigode, vai aparecer pelos, tá certo? Vai engrossar a voz. Não importa qual é o tamanho nem a idade do indivíduo. O hormônio testosterona masculiniza e o hormônio progesterona e estrogênio feminiliza. Por isso que esses indivíduos de sexualidade comprometida usam hormônios femininos porque querem ser mulher, não é? Só que eles afeminizam apenas. A anatomia, o seio aparece o seio, mas a anatomia é masculina, não é? Porque ele começou a tomar hormônio depois de ter o tórax maior do que o quadril, e aí essa anatomia, o hormônio não é capaz mais de mexer, tá certo? Quem faz a mulher ter a estrutura feminina, o ombro mais estreito, a anca mais larga, é os hormônios. Quem faz o homem ter a estrutura masculina, ombro, tórax mais avantajado, não é? E quadril menos avantajado, isso é hormônio, mas em fase natural de crescimento. Então, a mulher tem pele mais macia. O corpo da mulher é mais frágil. Agora, o corpo do homem é mais rígido, é mais embrutecido, tem mais pelo e tem muito mais músculos, enquanto a mulher tem bem mais gordura. Isso é consequência dos hormônios naturais. Os hormônios naturais no homem é produzido pelos testículos, e os hormônios naturais na mulher é produzido pelos ovários. Ovário e testículos não são diferentes. Não são diferentes. Eles, por terem uma genética masculina ou feminina, os ovários permanecem dentro do corpo e os testículos saem para fora. Isso está conectado, isso está relacionado, isso é uma coisa intrínseca ao procedimento de cada um, tá certo? O testículo não pode ter 37 graus para cima, e o ovário não pode ter 37 graus para baixo. Um é mulher, outro é homem, não é? Essa é a razão do testículo ter possibilidade de ventilação, para que a temperatura dele não ultrapasse 37 graus. E nós homens, as mulheres não sabem disso, mas nós homens naturalmente regulamos a altura do nosso testículo. Mais frio ele fica mais para cima, mais calor ele fica mais para baixo. E ninguém está cuidando disso. O organismo faz isso sozinho. Porque a temperatura do testículo não pode ser superior a 37. O que acontece se um testículo ficar dentro do corpo? Ele é extremamente perigoso, não vai funcionar nunca, e ele tem uma propensão violenta ao câncer. Então ele tem que ser ou colocado fora na bolsa, ou ele tem que ser retirado. Queridos, a mulher é muito mais sensível por causa dos hormônios. Ela é muito mais emotiva
por causa dos hormônios. Ela é muito mais delicada por causa dos hormônios. Ela é muito vaidosa por causa dos hormônios. E nós, homens, precisamos saber trabalhar com isso. Por exemplo, mulher gosta muito de um elogio. A gente tem que chegar em casa e ver motivos para elogiar. Senão ela pode ficar esperando o elogio e ela fica até ansiosa, não é? Então é bom elogiar, não pode ser mentiroso, mas elogiar o cabelo penteado, uma roupinha nova, e até prestar um pouco de atenção quando ela fala assim: você não está notando nada? Presta atenção, vê se você consegue notar, porque essas coisas têm muito valor para elas, afinal de contas são femininas. Então, por essa razão, masculino e feminino, homem e mulher, existem as funções masculinas e femininas dentro do casamento. Ao homem ficou a proteção e a provisão do lar. Por esta razão, a função masculina envolve as atividades externas, fora do teto. E no projeto da criação, as mulheres ficou com as funções internas da casa. Ela cuida da casa, cuida do lar, da família, cuida do marido e cuida também das crianças. Por isso que ela é mais branda, por isso que ela é mais dócil. Um homem jamais substituirá uma mulher. Um pai jamais substituirá uma mãe. Uma mãe consegue ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas um pai jamais substituirá uma mulher, porque o homem não é naturalmente meigo, ele não é naturalmente brando, ele é naturalmente ríspido, ele é naturalmente masculino, e ele não substitui a brandura, a doçura, a ternura de uma mulher. Por isso, a mulher ficou com a gestação e a amamentação, por exemplo, e o homem ficou com a atividade protetora e provedora. Queridos, vamos falar mais um pouco. O homem, ele é frio e ele é calculista. Se ele se envolver num perigo, ele foge ou ele enfrenta, ele reage. Agora a mulher, tadinha, ela fica parada e começa a chorar. Nem grita, nem nada. Às vezes ela fica quieta e se apavora toda, não é? Porque ela é mulher, naturalmente mulher, e o homem é homem, naturalmente homem. São diferenças naturais, certo? O homem tem músculo para ter força, certo? O homem tem a sua estrutura rígida para suportar a agressão. A mulher não. A mulher tem a vida e a constituição voltada para a ternura, para a brandura, para a delicadeza, para a beleza. Tanto é que o homem chega e olha para o global, a mulher vai para os detalhes. Isso que é bom ir os dois, não é? Isso que é bom ir os dois, não é? Então, são diferentes mesmo. O homem valoriza muito os olhos. O homem valoriza muito os olhos. A mulher valoriza o toque. O toque. Às vezes, pegar na mão dela, tem muito mais valor do que uma relação sexual, porque a mulher valoriza muito o toque, a brandura dela, a delicadeza dela, valoriza muito os detalhes. Às vezes, colocar a mão no ombro dela
traz para ela uma sensação de segurança, de felicidade, traz para ela uma relação de felicidade. Coisa simples para o homem, não é? Mas para ela, às vezes, isso tem muito valor. Quanto à atividade sexual, é bom comparar uma coisa com outra, porque fica mais fácil. A atividade sexual, o homem é fogão de gás, né? Vira o botãozinho, está aceso. Às vezes fica escapando gás sem virar botão nenhum. Sem virar botão nenhum. Só se tiver um palitinho de fósforo por perto. Não tem botão nenhum ligado. Mas o homem é assim. Agora a mulher, querido, é fogão de lenha. Fogão de lenha tem que ajeitar os gravetinhos, tem que ter lá, não é? O paviozinho, às vezes um pouquinho de querosene, e ainda precisa de um palito de fósforo. Só que tem uma coisa, né? Fogão de gás, virou o botão, acabou o fogo. Agora eu quero acabar o fogo do fogão de gás, do fogão de lenha. Então, uma mulher aquecida, irmão, é bom ter cuidado, porque precisa apagar o fogo depois. E às vezes a gente não consegue apagar o fogo. Às vezes não consegue. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Às vezes o homem fica lá tentando aquecer a mulher. Quando aquece, ele apaga. E aí pronto, olha, é o problema. E olha, coisa pior do que ver navios, eu acredito que não tenha coisa pior do que ver navios. Tá certo? Acredito que não. Porque tira o humor da mulher, deixa a mulher chateada, aborrecida e gera até TPM sem ser TPM, seria ter outra coisa. Dentro desse contexto todo, o homem é violento e a mulher é carinhosa. Agora, precisamos falar um pouco mais desse casamento. Contrariamente do que se pensa em pleno século XXI, o casamento é indissolúvel. O casamento é indissolúvel. Não há como anular um casamento, biblicamente falando, a não ser se uma das partes envergonhar o seu cônjuge através do adultério. Sem adultério, Paulo ensina: a mulher está sujeita ao marido. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. O homem, porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto o marido viver, ela está-lhe ligada pela lei. Somente morto o marido, ela está livre para ter outro marido. A Bíblia não revogou esse versículo ainda. E continua dizendo: de sorte, verso 13, Romanos 7, verso 13, de sorte que vivendo o marido, será adúltera se possuída por outro marido, por outro homem. Mas morto o marido, então ela está livre dessa lei, e então poderá ter outro marido. Essa é a nossa Bíblia hoje, irmãos. Pode abrir a sua Bíblia com a data que ela tiver. Vai estar escrito exatamente isso nestes versículos, de modo que o casamento é indissolúvel. Um dia Jesus foi procurado a respeito do divórcio, e Jesus orientou
naquela ocasião, o que ajuntou Deus, não separe o homem, porque o casamento é uma instituição divina, é uma opção de quem casa, mas é uma instituição divina. Somente um pecado de adultério de um cônjuge infiel pode liberar o outro cônjuge a ter uma nova vida. Isto acontece porque Deus protege a parte envergonhada. Fora disso, casou, vá viver junto, porque ninguém obrigou a se casar. Interessante, queridos, interessante é que em todos os casamentos vem a tradicional pergunta para o noivo e para a noiva: é da sua livre e espontânea vontade? Claro que é. Eu estou ali para quê? Não tem sentido esta pergunta. Ora, gente, se não tem sentido essa pergunta, por que ela é feita? Será que o cerimoniante não sabe disso e faz aquilo por um ritual? Não, senhores. Não. É para que, diante de todas aquelas testemunhas, ele assuma a responsabilidade do casamento. De modo que o cerimoniante pergunta: você promete? Ele tem que responder: prometo. É assumir compromisso diante das testemunhas. E o bom cerimoniante diz: diante destas testemunhas, eu declaro marido e mulher. Então, casamento é coisa extremamente séria. Extremamente séria. Porque ela é indissolúvel. Indissolúvel. Salvo o adultério. O texto que envolve Jesus neste momento, os fariseus revidam a Jesus dizendo: mas Moisés permitiu dar carta de divórcio. Por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Porque naquela época, no passado, no Antigo Testamento, uma mulher só poderia se casar se tivesse a carta de divórcio. Só. Antes de dar a carta de divórcio, o marido repudiava a mulher. Repudiava a mulher. A mulher repudiada não podia se casar, não podia ter um novo companheiro. Ela só poderia ter um outro companheiro se o marido lhe desse a carta de divórcio. Então a carta de divórcio, ela é secundária ao repúdio. Primeiro o marido repudia, depois da carta de divórcio. E Jesus disse: o homem não pode repudiar sua mulher. Ora, se o homem não pode repudiar, pode dar divórcio? Não pode dar divórcio. A Bíblia não fala do divórcio, mas ela fala que não pode repudiar. O homem não pode repudiar sua mulher. Tá certo? Portanto, não existe carta de divórcio, porque primeiro repudia para depois divorciar. E para encerrar o nosso trabalho nesta noite, eu quero dizer que o casamento implica em obrigações. Obrigações. Tem mulher que se casa para fugir de casa, vai enfrentar outro problema, né? Vai enfrentar outro problema, não é? Porque o casamento gera obrigações.
1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 até o 5, fala, entre outras coisas: por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido, porque nós temos necessidades naturais. Só que essas necessidades naturais do homem está aflorada, e na mulher está recolhida, mas estão nas necessidades naturais, tá certo? E diz o versículo 3: o marido pague à mulher a devida benevolência, e a mulher da mesma maneira ao marido. O que é benevolência? O que é benevolência? Benevolência é ter boa vontade para com alguém, mesmo que você não quer. A boa vontade ajuda. É ser tolerante com alguém, mesmo que você não quer. Ser tolerante. O casal precisa cultivar a boa vontade e a tolerância um para com o outro, e isso não é fácil, principalmente porque a mulher o homem é naturalmente aceso, a mulher é naturalmente apagada. São os polos contrários que se atraem, não é? São os polos contrários que se atraem. E complemento, ele ocorre quando as coisas encaixam perfeitamente, senão não há complemento. Então, o homem é aceso e a mulher é apagada. E é preciso saber trabalhar, gerenciar estas coisas. E outra coisa interessante, a menina, quando vai se casar, o sexo não faz parte desse projeto. Habitualmente não. Habitualmente, na cabeça da mulher, tem amor, ternura, carinho, mansidão, uma vida maravilhosa, enfim. O sexo, se tiver na lista dela, é o último, lá no final da lista. Agora homem, é o primeiro da lista, viu? É o primeiro da lista, meu filho, não se iluda não. Homem, quando casa, ele já está de olho em um monte de coisa, certo? Aliás, ele já quer se casar por causa dos olhos, e não vê a hora. E pronto, não adianta inventar, não adianta pensar de forma diferente, porque a verdade é essa mesmo. Isso não acontece com a mulher. A mulher, ela vê a família, o homem vê o corpo. E essas coisas levam a um comportamento da parte da mulher, às vezes envolvendo dificuldades, onde ela não quer, mas acaba se envolvendo nos deveres conjugais. Agora, vamos encerrar dizendo: esposa não é objeto para ser usado. Esposa não é um corpo particular para as noites. A mulher é digna de muito carinho, de muito respeito. Acima do marido, a mulher tem um compromisso com Deus. A mulher tem um compromisso com Jesus. E ela é membro do mesmo corpo de Cristo que nós somos. E o marido precisa ter temor de Deus ao conduzir o relacionamento com sua esposa. E nós vamos ver amanhã que a chave da vida conjugal com relação ao homem é amar a sua mulher. É amar a sua mulher.